Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais e de Cidadania. Marta, o que é que trazemos hoje? Olha, hoje vamos trazer algo diferente, mas antes de começarmos vamos corrigir o desafio que vos deixámos na aula anterior. Ainda se recordam qual era o desafio? Portanto, o desafio era fazer uma representação esquemática sobre a circulação sistémica e pulmonar. Bom, nós fomos um bocadinho batuteiras e trouxemos a nossa representação do Recorda, que ao fim e ao cabo também é uma representação esquemática. Portanto, de uma forma ou de outra, vocês teriam que representar a circulação sistémica que abrangia todo o nosso corpo, que é o que está ali representado por aquele boneco ali no final. E depois a circulação pulmonar era aquela que se dirigia aos pulmões. Portanto, eu tenho certeza que os vossos esquemas ficaram também espetaculares. Então, o que é que iremos falar hoje? Hoje vamos mudar realmente o tema e vamos falar sobre a importância da água e da qualidade da água. Vários subtemas de educação ambiental, desenvolvimento sustentável, medidas de conservação da natureza, melhoria da qualidade da água, a evolução do consumo da água em Portugal e a poluição da água. Mas antes de começarmos, gostava de lançar-vos uma pergunta e de pensarem um pouco comigo. Será que o problema da água é um problema só mundial? Será um problema nacional? É um problema local? Eu tenho a certeza que vocês, alguns de vocês aí em casa, com certeza já uma vez abriram a torneira e não havia água na vossa torneira. Porquê? Porque no período de verão, que é um período também de seca, há um racionamento dessa água. No entanto, se a água é um bem valioso, é um recurso natural tão valioso, a sustentabilidade da água tem que ser... não é só uma questão climatérica, porque nós não podíamos pedir, olha, hoje vai chover, amanhã não chove. Bem gostaríamos de poder controlar. É uma questão política, também é verdade, mas acima de tudo é uma questão de cidadania, é uma questão individual, é uma questão vossa. Vocês têm que tomar consciência que são responsáveis por esta poupança da água, porque o nosso recurso é um recurso que cada vez mais se torna esgotável, no sentido em que a água potável não chega a todos da mesma maneira. A Organização das Nações Unidas tem também um programa com 17 objetivos que pretende cumprir até 2030. Destes 17, hoje, aquele que nos interessa é o 6, que é a possibilidade de haver água potável de uma forma equitativa para toda a população mundial e saneamento básico. Portanto, o saneamento é haver uma rede de esgotos e tratamento de água. Portanto, vocês sabem que a água não existe água potável para as nossas necessidades básicas, para cobrir as necessidades básicas de todas as partes do mundo, pela imagem que vocês aqui veem. Portanto, ali em cima também está aquilo que eu estava a falar dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é mais ou menos um contrato entre os líderes mundiais e os povos, ou seja, é uma lista de coisas que todos temos que fazer. Todos. E quando eu digo todos, somos todos. Cada um tem que fazer a sua parte. E enquanto nos países desenvolvidos, o que é que acaba por acontecer? Acabamos por desperdiçar a água. A água vai-se perder devido a uma má utilização, uma má distribuição, conforme ali as imagens que vocês estão a reparar. No entanto, antes disto tudo, nós queremos também, que já falei, sustentabilidade, vocês ouvem muito falar desses conceitos e eu gostava que vocês, a palavra já se ouve falar tanto que vocês acabam por não dar valor à palavra sustentabilidade. A sustentabilidade é o quê? É eu utilizar um recurso para as minhas necessidades atuais, de hoje, para não colocar em causa as necessidades das gerações futuras, as gerações dos vossos filhos, dos vossos netos. Portanto, nós temos que ter consciência que a água tem que ser utilizada da melhor forma possível. Vamos começar então por perceber também que tipos de água, será que toda a água que existe é para beber, é potável? Márcia, queres falar tu um pouco sobre isso? Sim, então vamos ver que nem toda a água que existe no nosso planeta é consumível, ou seja, nem toda a água que existe no planeta dá para beber, digamos assim. Existem então vários tipos de água e a água tem que respeitar determinadas características que estão previstas na lei para poderem ser consumidas. Então vamos ver que há aqui 4 tipos de água: potável, mineral, inquinada e salobra. E eu vou mostrar um videozinho que explica o que é cada uma delas, sim? Vamos então começar com a água potável. A água deste copo é água potável. Não tem cor nem cheiro. É transparente, mas tem algumas substâncias dissolvidas que lhe dão um sabor agradável. Não contém micróbios que possam causar doenças. A água que chega até às nossas casas pela rede de abastecimento pública é água potável. Podes, por isso, bebê-la em segurança.
Então, água potável, resumindo, é água que é boa, que é própria para consumo. Depois, água mineral. Este copo contém água mineral. Não tem cor nem cheiro. É transparente e não tem micróbios que possam causar doenças. Pode conter substâncias minerais dissolvidas que a tornam indicada para uso medicinal e terapêutico. É uma água que podes beber em segurança. Bom, a água mineral também é própria para consumo, como perceberam. E agora, água inquinada, olhem lá para o aspecto deste copo. Será que esta água inquinada é boa para consumo? Vamos ver. Neste copo está água inquinada. Apresenta-se por vezes transparente, mas contém substâncias tóxicas ou micro-organismos perigosos para a saúde. Ocorre em cursos de água e fontes contaminados por efluentes agrícolas ou industriais. Devido às suas características, é imprópria para consumo, ou seja, não deve ser bebida. Bem, água inquinada, viram então que é imprópria para consumo, devido às substâncias que têm dissolvidas. E, por último, a água salobra, que pelo aspecto daquele copo e por este aspecto também conseguem logo perceber se é boa ou não para consumo. Neste copo está a água salobra. Tem por vezes um aspecto turvo devido a partículas em suspensão e apresenta uma quantidade de sais dissolvidos que fica entre a água doce e a água salgada. Contém uma grande quantidade de substâncias dissolvidas que a tornam desagradável ao olfato e ao paladar. A água dos estuários é um exemplo de água salobra. Devido às suas características, é imprópria para consumo, ou seja, não deve ser bebida. Bem, a água salobra também vê-se logo pelo aspecto dela, né? Perceberam logo que é água que é imprópria para consumo. Então, perceberam com estes pequenos vídeos que a água não é toda a água que existe no planeta, nem toda ela dá para beber, mas toda a gente, penso que todos vocês já saberão isso. Então, vamos ver aqui um esquema que resume, será que toda a água pode ser consumida? Já sabemos que não, então a água divide-se em dois grandes grupos. A água pode ser própria para consumo humano, é aquilo que nós chamamos de água potável, ou pode ser imprópria para consumo humano. A água potável pode ser daqui de três tipos: a água do abastecimento público, aquela que chega às nossas casas, da rede pública, que chega na torneira da nossa casa, a água mineral e as águas de nascente. Depois, impróprias para consumo humano, temos estas duas que vimos aqui anteriormente, a água salobra e a água inquinada. Bom, com estes conceitos, vamos agora fazer um exercício só sobre os tipos de água. O exercício que trazemos hoje é um exercício de correspondência. Faz então a correspondência entre os elementos. Do lado esquerdo temos os tipos de água: água potável, água mineral, água salobra e água inquinada. E do lado direito temos as definições, digamos assim, a descrição de cada uma. Vamos começar então pela primeira descrição. Já sabes, aí em casa tenta ir fazendo a ligação antes de eu dizer, ok? Vê se percebeste. Contém, então, a primeira, contém na sua constituição substâncias dissolvidas que lhe podem conferir propriedades medicinais. Que tipo de água é que achas que é esta? É água mineral, exatamente. Segundo, contém micróbios ou produtos causadores de doenças. Qual das águas será? É água inquinada. Terceiro, é incolor, inodora, de sabor agradável e não tem substâncias que possam colocar em risco a saúde humana. Portanto, é água, o que é que vocês acham? Água potável, exatamente, e só sobra uma. Contém uma quantidade excessiva de substâncias dissolvidas que lhe dão sabor e odor desagradáveis, podendo apresentar um aspecto turvo. Esta água é muito fácil, também só sobra uma, é água salobra. Conseguiste resolver? Bom, avançamos agora então, e vamos então agora ficar com um vídeo sobre o consumo de água em Portugal, como é que a água é consumida em Portugal, digamos assim. Então vá, fica atento. A água é utilizada para múltiplas atividades humanas. Em Portugal, a maioria da água captada destina-se ao setor agrícola. Segue-se o setor urbano e o setor industrial. Da totalidade da água captada, cerca de um terço não chega ao seu destino e perde-se no armazenamento, transporte e distribuição. Em Portugal, ao longo dos anos, o consumo de água no setor urbano, ou seja, a água da rede pública, foi variando. Até 2004, houve um aumento progressivo da quantidade de água captada.
essa tendência só viria a inverter-se em 2005. Vários fatores podem ser apontados: a seca que assolou o país nesse ano, o aumento das tarifas da água, a alteração nos hábitos de consumo. Em comparação, o volume de água distribuída na rede manteve-se mais estável ao longo dos anos. Verifica-se ainda que cerca de 1/3 da água captada não chegou a ser distribuída. Contudo, esse desperdício tem vindo a diminuir. Se considerarmos o consumo de água por pessoa, este também aumenta até 2004. Nos anos seguintes diminui, até 2008, ano onde cada habitante gastou em média cerca de 53 mil litros. Assim, de 1995 a 2009, cada português gastou em média 60 mil litros de água por ano, ou seja, cerca de 164 litros por dia, o equivalente a uma banheira cheia. Então, com este vídeo percebemos muito bem, eu penso que foi explícito, apesar dos dados serem até 2009, que o consumo, como é que se dá este consumo de água em Portugal e por setor de atividade inclusiva e por habitante. Vamos então perceber quais são os usos de água em Portugal. A água pode ser utilizada, então, nas mais diversas atividades. Já vimos que podia ser, como foi explicado no vídeo, no lazer, na atividade esportiva, no transporte, na saúde também é bastante utilizada, na agricultura, obviamente, que precisamos da água para regar as nossas plantações, na produção de energia e também na indústria. Vocês têm que pensar que para produzir, seja o que for, há um gasto de água, nem que seja uma caneta, um papel, para tudo é preciso água, a utilização da água. Vamos então só analisar aqui este gráfico que refere-se também ao consumo de água em Portugal. Esta fonte é do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, que procura garantir que os recursos hídricos em Portugal sejam utilizados de forma sustentável e, tal como no vídeo foi explicado, temos aqui 3 setores de atividade, digamos assim. Temos o setor urbano, o setor agrícola e industrial. E verificamos que para o ano 2000 e 2009 o setor agrícola é aquele que maior consome água. Também é justificável no sentido de que a população vai aumentando, logo os recursos também, para satisfazer as necessidades, também têm que aumentar e fazem o maior uso de água. Também é o setor que mais sofre com a falta de água quando as condições climatéricas não são favoráveis. Em termos mundiais, o que é que nós podemos verificar? Existe aqui também uma evolução, como vocês podem ver, na fonte da Unesco, que faz uma previsão até 2025, e verifica-se que o setor agrícola também continuará a aumentar o consumo da água. Ali no uso doméstico há uma ligeira subida, quase nem se detecta, praticamente parece que é igual, e nem o setor industrial também verifica-se que há um maior consumo de água. Portanto, prevê-se que até 2025 este aumento continue então a aumentar, ou a acentuar neste caso. Com isto tudo, o que é que nós percebemos? Percebemos que existem as condições climatéricas que nós não podemos controlar. O que é que nós podemos controlar enquanto cidadãos? Podemos controlar o uso eficiente da água, podemos controlar como utilizamos essa água. Este vídeo que vocês vão ver agora de seguida refere exatamente que tipo de atitudes é que vocês na vossa casa poderão fazer ou ter para começarem a mudar alguns dos hábitos que estão enraizados. Vamos então ver. Embora renovável, a água que consumimos é um recurso cada vez mais escasso. Da água existente no planeta, cerca de 3% é água doce e desta, só 1% está disponível para o consumo humano. O aumento da população humana, o crescente consumo deste recurso e a contaminação e esgotamento das reservas disponíveis tornam a água um recurso cada vez mais precioso. São várias as medidas que podem ser tomadas para proteger a água e garantir a sua disponibilidade no futuro. No dia-a-dia, podemos combater o desperdício de água adotando medidas simples. Fechar a torneira durante a lavagem dos dentes e enquanto se ensaboam as mãos. Reduzir o volume da descarga do autocolismo e acioná-lo apenas quando necessário. Substituir os banhos de imersão por duches rápidos. Utilizar apenas as máquinas de lavar louça e roupa com a carga completa. Reutilizar a água de lavagem de frutos e legumes para a rega. Regar as plantas em períodos mais frescos, de manhã ou no fim do dia. As perdas de água na distribuição podem ser significativas,
Por isso, deve-se também reparar torneiras e canalizações com fugas e comunicar aos serviços eventuais perdas de água na rede. Outra medida é o armazenamento da água em depósitos e albufeiras, garantindo a sua disponibilidade para períodos mais secos. A poluição compromete a qualidade das reservas de água. Assim, as águas residuais devem ser tratadas de modo a poderem ser devolvidas em segurança ao meio ambiente. A indústria e a agricultura devem adotar práticas de produção sustentáveis e não poluentes. Nas nossas casas, devemos evitar a contaminação da água por óleos ou produtos químicos nocivos deitados no esgoto, preferir produtos de limpeza biodegradáveis e optar por alimentos e artigos cuja produção seja menos poluente. Podem ainda ser tomadas medidas que salvaguardem o ciclo da água e assegurem a renovação deste recurso. São exemplos a proteção dos solos e a reflorestação que favorecem a infiltração da água e o reabastecimento dos seus lençóis. Então, com este vídeo conseguimos ver aqui algumas medidas que podemos ter a nível individual e coletivo para poupar água e para a sua sustentabilidade. Vamos agora aqui sintetizar, ver então separadamente quais são as principais medidas individuais que nós podemos adotar para poupar água. Temos então aqui, lá em cima, começamos com fechar bem a torneira, não deixar a pingar para poupar água, como é óbvio. Depois, regar o quintal, regar o jardim ao final do dia para evitar regar nas horas de maior calor e evitar que a água se perca por evaporação. Ajustar a quantidade de água que sai em cada descarga e evitar utilizar o autocolismo, só quando é necessário, ou seja, quando não é necessário não utilizar. Tomar ducha em vez de banhos de imersão, fechar a torneira na escovagem dos dentes e enquanto ensaboamos as mãos e usar as máquinas de lavar roupa e de lavar louça só com a carga máxima, ou seja, quando estão cheias. Depois, como medidas coletivas ou governamentais, digamos assim, para poupar água, o que é que se pode fazer? Deve-se preservar os reservatórios naturais, não poluindo a água, não contaminar os solos com pesticidas, devem-se preservar os solos e as florestas, deve-se tratar as águas residuais por forma a reaproveitá-las, a reutilizá-las, digamos assim, usar sistemas de rega que sejam ajustados à cultura em questão, há plantas que precisam de mais de água do que outras, evitar os incêndios e reflorestar, voltar a plantar e educar para o consumo responsável e sustentável. Então, com base nestas medidas agora que estivemos a ver, vamos fazer o quê? Vamos fazer mais um exercício. Trazemos mais um exercício de verdadeiro e falso. Classifica as afirmações como verdadeiras ou falsas. Eu vou lendo, vocês tentam aí em casa dizer se é verdadeira ou falsa, ok? Vamos a isso? Então, uma forma de preservar a água é aumentar a rede de abastecimento de água. Será? Não, é falso, obviamente. Depois, a utilização de fertilizantes na agricultura permite poupar água na rega. O que é que vos parece esta? Verdade ou falso? É falso. Reforçar o tratamento das águas poluídas de origem doméstica e industrial é uma forma de preservar água. Esta afirmação é verdadeira. Uma medida de sustentabilidade da água para consumo é evitar o desperdício de água. A afirmação é verdadeira. Uma forma de poupar água é reutilizar a água da lavagem dos vegetais e frutas para regar o jardim. Falava disto no vídeo. Portanto, esta afirmação é verdadeira. E, por fim, regar as plantas durante as horas de mais calor. A afirmação é falsa, obviamente, é precisamente o contrário, está bem? Agora, vamos ver então medidas para a sustentabilidade da água e agora vamos ver então o que é a poluição da água, o que é a contaminação da água e que consequências é que esta poluição e contaminação podem ter. Fica então ao vídeo que vou passar. As características da água podem ser alteradas por diversos fatores, com consequências para os seres que dela dependem. Quando a água apresenta substâncias ou micro-organismos estranhos, ou que estes estão presentes em níveis diferentes dos normais, falamos em contaminação. Contudo, quando a contaminação é tão grande que desequilibra o meio aquático e afeta os seres vivos, dizemos que a água está poluída. A contaminação pode ser química, orgânica, biológica ou física.
seja pela presença de detritos ou pelo aumento artificial da sua temperatura. As fontes de contaminação mais preocupantes são as de origem humana, como a agricultura, na qual a utilização excessiva de fertilizantes e pesticidas faz com que esses se infiltrem nas águas subterrâneas e afetem rios, lagos e mares. A indústria, como as fábricas e as minas, que por vezes devolvem ao meio ambiente a água não tratada. Os transportes marítimos, como os petroleiros, que quando naufragam, contaminam grandes extensões de mar e costa. E as zonas urbanas, quando os esgotos chegam por vezes por tratar aos cursos de água, e o lixo abandonado acaba arrastado pelas águas. Estas fontes de contaminação são também fontes de poluição, com graves consequências para o ambiente. Os habitats são destruídos, muitos seres vivos desaparecem e a paisagem degrada-se. A água deixa de poder ser utilizada porque fica inquinada e torna-se fonte de doenças. Ora bem, vocês com este vídeo ficaram então a compreender quais são as causas e as consequências da poluição. Portanto, vamos só fazer um resumo, está bem? Para não estar aqui a perder muito tempo com isto, para não estar a repetir e vocês ser assim também, não estar a repetir a mesma informação que o vídeo passou. Portanto, causas da poluição da água. Uso de adubos e pesticidas, as descargas industriais, os desastres ambientais, esgotos domésticos, os resíduos urbanos e a agropecuária, porque há a infiltração das águas subterrâneas também e já vimos aqui vários tipos de águas aqui que são contaminadas de diversas formas. Quais são as consequências então que nos podem trazer ao planeta? Temos aqui também, que também foi falado, destruição de habitats, perda de biodiversidade, degradação da paisagem, aparecimento de doenças, eutrofização e perdas na pesca e no turismo, perdas na economia. Agora eu gostava que vocês olhassem para mim e verificassem o quê? Verificassem que é muito importante e depende de vós mudar a vossa atitude e perceber que depois de vermos estas medidas que vocês podem fazer aí em casa também e ajudar os outros a fazer, ver como é que então tratamos a água. Vamos ver isso, Márcia, não é? Em relação a como é que a água é tratada nas estações de tratamento de água. Portanto, vamos ver só um pequeno vídeo para vocês perceberem como é que essa água pode ser tratada. A água da rede de abastecimento tem origem na natureza. Contudo, nem sempre a água captada é potável. Para a água se tornar própria para consumo, necessita de passar por vários processos de tratamento. Esses são realizados numa estação de tratamento de águas, ETA. A água começa por ser captada a partir de água subterrânea, de rios ou lagos. Passa depois por uma série de processos. A floculação, a decantação e a filtração retiram as substâncias que turvam a água, que lhe dão cheiro ou sabor. A desinfecção, geralmente com cloro, elimina os micro-organismos prejudiciais à saúde. Após este tratamento, a água passa a ser considerada própria para consumo. Esta é armazenada em reservatórios e posteriormente distribuída pela rede de abastecimento. Chega assim até às casas e indústrias onde é consumida. Após a utilização, as águas residuais são recolhidas e encaminhadas através de uma rede de esgotos para uma estação de tratamento de águas residuais, ou ETAR. As águas passam por diferentes fases de tratamento, designadas por tratamento primário, secundário e terciário, antes de serem devolvidas aos cursos de água naturais sem perigo de contaminação. Desta forma, a ETAR garante a saúde pública, a preservação do ambiente e dos recursos naturais, nomeadamente dos recursos hídricos. Em síntese, a estação de tratamento de águas tem como objetivo tratar a água captada na natureza de modo a torná-la própria para consumo. A estação de tratamento de águas residuais tem como função despoluir as águas utilizadas nas atividades humanas de modo a devolvê-las ao ambiente em segurança. Promove assim a saúde pública e a preservação dos recursos naturais.
Depois de termos visto então este vídeo, conseguimos ficar a perceber um pouco mais sobre como é que funcionam as estações de tratamento de água. As estações de tratamento de água, ou ETAs, e as estações de tratamento de águas residuais, ou ETARs. Existem várias técnicas de tratamento da água nestas estações de tratamento. Nós temos aqui um esquema com 4, decantação, filtração, desinfecção e fervura, são algumas delas. Vamos ver um pequeno vídeo sobre cada uma delas e em que é que elas consistem. Então, começando aqui pela decantação. Fica então atento. A decantação serve para retirar as partículas sólidas de maior dimensão que estejam na água. Na decantação, a água é deixada em repouso para as partículas se depositarem no fundo e formarem um sedimento. Depois, transfere-se a água com cuidado para não levantar e arrastar o sedimento. Em laboratório, podemos decantar a água com a ajuda de uma vareta de vidro para que o depósito sólido não seja arrastado. A decantação, contudo, não remove as partículas mais finas que estão em suspensão na água. Depois da decantação, que serve essencialmente para retirar os elementos mais grosseiros da água, devemos então fazer aqui a filtração. Não sei se fui para o sítio certo. Filtração. É isso mesmo. A filtração permite remover pequenas partículas que estejam em suspensão no líquido. A água é passada através de um material poroso que vai reter as partículas mais finas. Em laboratório, podemos filtrar a água utilizando um funil revestido por papel de filtro. A água filtrada fica mais límpida, mas continua a ter substâncias dissolvidas e micro-organismos. Então, esta água filtrada fica mais limpa, mas continua com micro-organismos. Então, assim pode-se fazer o quê? Desinfecção ou fervura. Vamos ver então o que é a desinfecção. A desinfecção tem como finalidade eliminar os micro-organismos que possam existir na água. Utilizam-se substâncias desinfetantes que destroem os micro-organismos. Em laboratório, a água pode ser desinfetada com algumas gotas de lexívia. Além da desinfecção, temos então outro tratamento que é a fervura. A fervura é um tratamento que permite eliminar pelo calor os micro-organismos que possam existir na água. Consiste em ferver a água durante 10 a 15 minutos, de forma a destruir os micro-organismos que eventualmente existam. Não é um método muito usado nas estações de tratamento porque consome muita energia, mas é muito fácil de realizar em laboratório ou em casa. A fervura é uma técnica muito simples, que toda a gente sabe o que é, que provavelmente já fizeram alguma vez em casa. Então, resumindo agora, o percurso urbano da água. Tendo em conta o vídeo que vimos sobre as estações de tratamento da água e as de tratamento da água residual, desde que a água sai da natureza até que depois é devolvida à natureza depois de ser utilizada, a água segue então um percurso a que chamamos percurso urbano da água. Então, a água é captada nos reservatórios naturais, como por exemplo no rio, chega às ETAs, às estações de tratamento da água. Na ETA, a água é tratada para ficar própria para consumo, é depois distribuída para uma rede de distribuição que vai depois chegar até às nossas casas, escolas, indústrias, etc. Aqui a água é consumida então e depois é recolhida por uma estação de tratamento de águas residuais. A água aqui é despoluída e é devolvida à natureza, como por exemplo ao rio ou ao mar. Nossa aula está a terminar e, Marta, queres ficar aqui, fazer aqui a nossa síntese? Sim, se não te importas, coloca aí, se faz favor. Então, só para resumir de uma forma muito breve, a água pode ser considerada própria para consumo, imprópria para consumo e classificada de diferentes formas. Este foi também um esquema que já foi mostrado no início da aula. Portanto, a água imprópria para consumo, e vamos focar aqui nesta parte, é devido à contaminação da poluição proveniente do uso urbano, atividades agrícolas e atividades industriais. Podes passar o próximo? Se faz favor. As consequências desta poluição vai então levar à destruição de habitats, perda de biodiversidade, degradação da paisagem e transmissão de doenças. Medidas para a sustentabilidade, vocês já viram os vários vídeos. Não poluir a água, optar por sistemas de rega ajustados ao tipo de cultura, armazenar água em reservatórios, conservar os solos e as florestas e reutilizar águas industriais, ou seja, tratá-las. Portanto, estas medidas já foram faladas ao longo da aula e, portanto, ficaram com elas na vossa cabeça. Ficamos então com o desafio.
Então o desafio que hoje trazemos é: faz uma lista com 3 ações ou 3 medidas que tu e a tua família já implementam ou que podem implementar em casa para poupança de água. É um desafio simples. Esperemos que tenham gostado e até à próxima aula. Adeus, até à próxima aula.